Louva a Deus comigo assim, ó. Aonde for digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Deus eterno, invisível, a Ele. Aleluia. Irmãos, preste bastante atenção. Quem crê que Jesus está aqui? Quem crê? Levanta a sua mão e diga assim, ó, Senhor Jesus. Diga com fé, Senhor Jesus, nesta manhã, eis-me aqui na sua presença. Diga, Senhor, fala comigo, fala conosco. Ouça, Senhor, a nossa oração, o nosso clamor. Pai querido, Deus santo e fiel. Senhor, meu Deus, aí está a tua igreja. Pai querido, nós estamos em concordância de orarmos por todos aqueles que estão tristes, Senhor. Meu Deus, nós oramos por aqueles que perderam seus entes queridos. Meu Deus, nós oramos por aqueles que estão sofrendo com familiares doentes, desencarnados da medicina. Pessoas que estão passando por momentos doloridos, Senhor. Pessoas que não sabem o que fazer, mas o Senhor é quem dá a direção. O Senhor pode entrar nessa causa e solucionar essa situação. Mas, Santo, nós oramos também e apresentamos também, meu Deus, aqueles que se afastaram da tua presença e agora estão tristes porque eles não têm a alegria do teu Espírito Santo. Traz eles de volta, Senhor. Meu Deus, e nós estamos orando e já incluindo a nossa família, nossos entes queridos, nossos familiares, nossos conhecidos, toda a nossa parentela, os de perto e os de longe, aqueles, meu Deus, que estão no nosso rol familiar, na convivência do dia a dia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos e sara a alma. Transforma, Senhor, meu Deus, os pensamentos, em nome de Jesus. Amém? Culto doutrinário, culto de ensinamento. Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos tomar tempo para terminar o culto mais cedo. Colossenses capítulo 1 e versículo 24. Primeiro, 24. Carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Glória a Deus. Se glória a Deus passar por aí, segura ele. Não deixe embora, não. Graças a Deus. Todos encontraram? Paz, podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, e a igreja. Quem é a igreja diz amém? Então quem é a igreja é o corpo de Cristo, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Somente até aqui. Diga assim, ó Senhor Jesus, fala comigo nesta manhã, através da sua palavra. Pode se assentar e desocupar as mãos e adorar o Senhor. Pode glorificar o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ele está aqui nesta manhã. Meus irmãos, nesse culto de doutrina, nesse culto de ensinamento, eu sempre gosto de frisar que a palavra doutrina é uma palavra grega e ela quer dizer instrução e ensinamento. Nós temos que estar atentos aos ensinamentos de Cristo, bíblicos,
É isso que nós temos que estar analisando e aplicando para a nossa vida. E nada melhor do que nós, em um culto de doutrina, nós falarmos sobre a igreja, o corpo de Cristo. Paulo, ele está escrevendo essa carta e ele já está alertando. A palavra regozijar, ele quer dizer alegrar, regozijar. Regozijo-me agora ao que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. O que é que nós vamos entender sobre esse regozijo de Paulo? Será que Paulo estava feliz? Estava ou não estava? Mas ele está feliz por quê? Por que Paulo está feliz? Paulo está feliz porque as coisas estão acontecendo tudo do jeito que ele esperava. Paulo está feliz porque está só, como diz os crentes hoje, é só vitória. Paulo está feliz porque ele diz: eu estou padecendo as aflições de Cristo. A igreja já tem que passar por esse processo de alegrar nas tribulações, perseverar nas aflições, porque Cristo, ele padeceu tudo isso por nós. Agora nós temos o quê? Nós temos uma natureza que não é a natureza humana, é a natureza de Cristo. Ou não é assim? Cristo, ele viveu nessa terra como homem, mas ele sendo Deus. Cristo, ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Como homem, ele sentiu dor. Como Deus, ele é aquele que cura. Como homem, ele sentiu cansaço. Como Deus, ele é o descanso de todo aquele que crê nele. Nós hoje, irmãos, que nos tornamos igreja, nós temos que ter essa natureza, a natureza de Cristo. Nascer de novo é nascer para Cristo viver em nós. Aplicar essa doutrina da nova criatura é nós passarmos a viver como a palavra de Deus nos ensina. Paulo aqui ele está falando justamente das aflições que ele está enfrentando. Para quê? Ele está sofrendo no corpo para cumprir as aflições de Cristo. Será que nós estamos prontos para nos alegrarmos em meio a essas aflições, meus irmãos? Glorificar a Deus em meio a essas angústias, essas aflições que nós estamos enfrentando? Paulo está vendo as coisas acontecer, mas ele não está desanimado, ele está dizendo: eu me regozijo. Eu estou alegre porque Cristo, ele está vivendo em mim. Ele vai dizer que essas aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo, ele está pregando o evangelho para fazer a igreja de Cristo progredir, crescer e perseverar firme no Senhor. O crente, ele não pode ser maldizente. O crente não pode ser covarde. O crente tem que ser corajoso e perseverante em qualquer situação da vida. Bom, pelo menos é o que Jesus ensinou e o que os apóstolos viveram e nos ensinou. A Bíblia aqui vai falar, Paulo ele vai falar no verso 25, da qual eu estou feito ministro. Paulo, ele agora ele tem uma responsabilidade de ministrar a igreja de Cristo. Mas como igreja, ele também tem que dar exemplo de crentes, de pessoas que não somente pregam, mas que também... Ele falou que ele recebeu isso em segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Isso é chamado. E ele vai, eu vou fechar nesse versículo 26 aqui, ó. O mistério que teve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos.
santificado, como o irmão falou ali. Se eu sou santificado, é porque alguém me santificou. Quem foi que me santificou? Foi quem? Então nós somos separados por Deus, como Paulo está dizendo, pela dispensação de Deus. Ele foi chamado para um ministério e agora ele também é santificado, para ele poder continuar ministrando aos santos. Porque Paulo agora ele está escrevendo uma carta para uma igreja. Ele está instruindo uma igreja e alertando essa igreja. Que mistério é esse que esteve oculto em todos os séculos? Que mistério é esse? Hoje nós ouvimos muitas pessoas dizendo: é mistério, é mistério, é mistério. O mistério que Paulo fala aqui, ele foi revelado. Esse mistério é a igreja. A igreja, ela sempre existiu no plano divino. Mas ela só vai ser revelada quando Cristo ele chama ela, justamente em Mateus capítulo 16, versículo 18. É Jesus que revela esse mistério. Esse projeto ele está escondido, a igreja está escondida, é um segredo, é um mistério. Ninguém entende, porque não tinha sido revelado. As coisas reveladas é para os homens, as ocultas é para Deus. Deus ele só vai revelar no seu tempo. A igreja hoje não é mais segredo, a igreja nasceu em Cristo, e Cristo é gerado em nós. Quem gerou a igreja foi Cristo. A igreja, ela precisa totalmente de Cristo, e a igreja vive para Cristo e por Cristo. Toda a igreja é dependente de Cristo, é o corpo de Cristo. A cabeça da igreja é Cristo, quer dizer, quem manda na igreja é Cristo, quem domina a igreja é Cristo, quem dá diretrizes na igreja é Cristo. Bom, ao menos é para si. Quem está entendendo? Porque nós temos uma visão de igreja de templo. Igreja não é templo. Igreja é reunião de santos. Se nós sairmos daqui, aqui fica o templo. A igreja não está aqui, vai para o salão. A igreja somos nós, quando nós nos reunimos e nós cultuamos ao Senhor com entendimento, queridos. Prestando um culto racional a Deus. A igreja agora precisa entender que a igreja é um corpo, e o corpo se alimenta. O corpo precisa estar sendo cuidado. O corpo precisa ter vida, precisa ter saúde. Sim ou não? Todos os órgãos, todos os membros precisam estar funcionando em conjunto. Porque senão não vai estar perfeito. Dá para nós entender esse mistério aí? Queridos, a igreja não pode fazer o que quer. A igreja não pode ir para onde quer. A igreja tem um Senhor. E esse nosso Senhor é Jesus. Nós temos que agora, meus irmãos, buscar com todos os nossos esforços viver como Cristo nos ensina. Em santidade, queridos, é quando nós buscamos a santificação em Cristo. Para mim me santificar, eu preciso de Cristo. Sozinho eu não me santifico. Eu preciso de Cristo em mim. Nós precisamos de Cristo em nós. A igreja precisa voltar a buscar a Cristo, a enxergar Cristo, a depender de Cristo, a pensar como Cristo pensou, sempre nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Nós precisamos de Jesus, meus irmãos. Nós temos que abandonar, irmão, essa ideia de individualismo, centralização pessoal. A pessoa quer ser o centro das atenções na igreja. Quem é o centro da atenção é Cristo. Eu estou aqui por Cristo, dependo de Cristo e trabalho para Cristo. Eu trabalho na igreja de Cristo.
chamou e me determinou que eu tenho que trabalhar, e não gemendo, mas regozijando, sempre dando glória, falando: eu não mereço passar pelo que eu estou passando. Eu sou grato ao Senhor pelo que o Senhor fez na cruz comigo. Falando de igreja, falando de reunião do santo. Como que era a igreja primitiva? Eu vou dar um pulo, eu vou sair da igreja primitiva e eu vou falar da igreja que eu aceitei Jesus. Eu vou falar dessa igreja. Essa igreja, quando eu aceitei Jesus, essa igreja não tinha funcionários. Essa igreja tinha colaboradores voluntários. Os templos da igreja eram limpos pelos membros que chegavam mais cedo para limpar o banheiro, para arrumar a casa de Deus, para deixar bonito. Era assim ou não era? Como que era a igreja? Fervorosa, porque nenhum trabalho na obra de Deus é em vão. É assim ou não é, meus irmãos? Só que o tempo foi passando e o amor foi se esfriando, e nós começamos a olhar para a igreja e achar que a igreja é uma instituição onde nós temos que chegar e ser atendido. A igreja é para nós chegar e nós servir. Quem já descobriu isso? Quem está aqui para servir Cristo? Quem está aqui para fazer a vontade de Cristo? E fazer a vontade de Cristo é esvaziar do erro, dizer: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor determinar para mim fazer, eu estou disposto. Como que eram os obreiros no início dessa igreja? Os obreiros eram os primeiros a chegar e os últimos a ir embora. Terminava o culto, os obreiros ficavam na oração, mais 15, 30 minutos de oração. Quem pegou essa época? Aqui era assim também, pastor André? Os obreiros chegavam mais cedo para quê? Para o ministério da oração. Aí os crentes novos convertidos que chegavam na igreja já tinham um modelo. Ele dizia assim: eu quero ser igual a obreira fulana de tal, que é uma mulher de oração, chega cedo. Eu vou chegar cedo também. Eu não chegava na igreja antes das 7. Chegava na igreja com horário. Quando eu tomei a decisão de querer ser um obreiro, aí eu comecei no ministério da oração. O ministério da oração era pela oração do cavalo, 18 horas da tarde. Joelho dobrado e manda a glória para lá. Oh, maravilha! Desempregado, querendo trabalhar e a porta fechada. E eu chorava igual criança, porque todo novo convertido ele chora muito. Criança tornar, chora ou não chora? Chora ou não chora? Eu chorava nos pés de Jesus, e Jesus me consolava. A luta era travada, mas eu me regozijava, porque quando eu clamava, ele alegrava o meu coração e dizia: persevera. Os 6 meses que eu estava terminando o ministério de oração, eu lembro que o meu pastor, o segundo pastor da sede administrativa do Cachoeirinho, pastor Ananias, chegou para mim e falou assim: ô irmão Osmi, não somente eu, mas todos nós temos observado que o nosso irmão é um jovem de oração. E nós estamos precisando de pessoas de oração para nos apoiar. O irmão vem abrir o culto. O irmão começa a abrir o culto tal dia. Eu falei: tá bom, pastor, eu vou orar. Porque no meu entendimento, Deus ia descer do céu e falar comigo: dizer: Osmi, estou te chamando para a obra. Aí eu cheguei lá no dia que ele falou, mas não cheguei no jeito. Continuei orando. Ele esperou mais 6 meses. Quase 6. Aí, naquela época, abria muita igreja. Lembro como hoje. Abriu um culto de pregação chamado Casa Verde 2. E uma irmã que era obreira da igreja, ela ia tomar conta dessa igreja. E ele chegou e chamou de novo: os irmãos, tudo bem com o irmão? Eu falei: tudo bem. Um homem muito calmo, muito pacífico. Isso, irmão, não quer abrir culto? Eu falei assim: eu estou orando, pastor. Ele falou: meu irmão, mas você ora bastante. Agora está na hora de ir. Aí ele deu aquele exemplo de Moisés na beira. Eu falei assim: pastor, mas Deus não ficou comigo. Eu disse: mas quando Deus está me usando,
como líder da igreja, é Deus que está me usando para te levantar. Aí eu entendi, aí a ficha caiu. Eu falei, então eu vou. Aí foi quando eu comecei a abrir culto. E quando eu comecei a abrir culto, eu abri culto umas 2 semanas. Só que eu abria culto 7 horas. Eu chegava na igreja 6 horas. E 6 horas eu abria a igreja e eu não estava sentado. Eu abria a igreja e orava. Eu dobrava o joelho e orava. Então eu orava 2 horas por dia. Com 2 semanas, o pregador estava escalado para pregar. O pregador ia vir da zona sul de São Paulo, região de Moema. Preste bastante atenção. Ele vai vir da zona sul de São Paulo e nós estamos esperando. O pregador não chegou, ele saiu lá, tranquilo no culto. E de repente, o que eu vejo? Eu vejo a dirigente se levantar e caminhar para a porta. Eu pensei assim, ela vai mandar eu fazer alguma coisa. Ela chegou para mim e falou assim, irmão Osmir, a palavra hoje está com a irmã. Eu disse, hã? Chegou sua vez. Você quer saber por que eu falei? Falei, amém, irmão. Aí eu já entendi pelo meu pastor que quando o pastor da igreja chama a gente, é Deus que está dando oportunidade. Eu me levantei, peguei minha Bíblia, quer dizer, eu fui pegar minha Bíblia e caminhei para o altar. E as pernas tremiam. Peguei o microfone, tremendo. Mas Deus, ele é misericordioso. Eu lembro a primeira mensagem que eu peguei, Atos 2, a descida do Espírito Santo. Preguei 15 minutos. E desci desviado. Quem entendeu por esse desviado? Sabe por que eu desci? Estou falando desviado no bom sentido. Porque eu pensei que a primeira vez que eu fosse pregar, eu jejuava quase todos os dias. Eu orava 2 horas, 3 horas por dia. Eu pensei que quando eu descesse, quando eu pegasse o microfone, ia forrar de pessoas no chão endemoniada, ia toda a igreja aceitar Jesus. Mas não aconteceu nada. Ninguém aceitou Jesus, não caiu ninguém endemoniado. E quando eu desci, o povo dizia assim, oh, irmão, Deus abençoe, foi uma bênção. Eu pensava que ia me agradar. Aí passou mais ou menos uns dias, não sei quantos. E eu falando com Deus, eu não vou pregar mais não. Recebi o segundo convite. Quando eu cheguei na igreja à noite, chegou uma irmã, falou assim, foi dar o testemunho. Disse, naquele dia que o irmãozinho ali pregou, eu estava com uma dor de cabeça tão terrível, mas quando eu saí daqui, que eu cheguei na minha casa, já cheguei curada. Isso é glória. Sabe por que eu estou dando esse testemunho, queridos? A igreja, ela é movida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a obra, e Deus usa pessoas. Quando a pessoa ela está incluída na igreja, quando ela está disposta a obedecer às ordenanças divinas, à liderança da igreja, quando ela está buscando a Deus, você abre a boca, você prega a Bíblia e a cura acontece instantaneamente aí no banco. Deus é quem seleciona as pessoas e vocaciona para o ministério. Hoje nós queremos ser chamados por causa da amizade. Queridos, não existe amizade quando se trata de ministério. Quem sabia disso? Não existe amizade, queridos. Existe uma frase aí no mundo aí popular, é assim, ó, negócio é negócio, amizade é amizade. Na igreja é o seguinte, a obra de Deus é a obra de Deus, e a amizade é da porta para fora. Porque aqui dentro, irmão, que tem que selecionar Deus, nós temos que dar lugar para o Espírito de Deus levantar quem Ele quer. Porque essa igreja, ela é gerada em Cristo. Para nós podermos ser levantados por Deus, nós precisamos estar com a natureza de Cristo gerada em nós. Pensando como Ele pensa e agindo como Ele age. Que crentes somos nós? Somos os crentes que vivemos nessa terra, regozijando em meio às tribulações como Paulo e cumprindo com o ministério que Deus nos chamou e nos elegeu nele, ou nós somos os crentes murmuradores? Somos os crentes que aqui na terra só está só os membros do nosso corpo e a nossa cabeça está em Cristo, nosso pensamento está em Cristo e nós andamos direcionados por Ele, Cristo opera em nós de dia e noite, ou nós somos os crentes que queremos fazer simplesmente o que nos agrada, o que é viável? Eu estou pegando essa
mensagem aqui hoje, eu estou jogando a mensagem para a igreja reagir dentro daquilo que você necessita. Queridos, ninguém vai chegar aqui e te elogiar porque você está trabalhando na obra de Deus. O mundo vai olhar para você e vai falar que você está perdendo tempo. Você que tem que ter discernimento e entender que quando você está trabalhando na obra de Deus, você está juntando tesouro nos céus. E a recompensa vem das mãos do Senhor. Mas não tem que ter apenas tirar proveito terreno. Muitos hoje podem olhar para mim e falar assim, como eu já ouvi aqui nesse escritório. Você recebe a obra, eu recebo. Eu trabalhei cerca de 20 anos, praticamente 19 anos voluntariamente, dirigindo igreja. E eu dirigi igreja, sabe porque eu sou grato a Deus, porque Jesus me tirou do vício que eu vivi. Eu era cachaceiro, pinguço, eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu não tenho real, Jesus me libertou de tudo isso. Eu não tinha nem tipo de caráter, mas Jesus me deu caráter. Cristão, que eu estou falando, caráter cristão. Agora você acha que eu não vou ser grato a esse Deus? Mas todos nós erramos. Chegou uma época na minha vida que eu estava todo exaltadinho. Quando eu vim para a igreja, eu não tinha uma bicicleta. Tudo que eu ganhava, eu gastava no que não era pão. Comecei a ir para a igreja. Deus começou a trabalhar na minha vida, casei. Aí Deus me deu um carro. Primeiro carro, meu Deus do céu. Mas era um carro. Aí quando Deus me deu um carrinho melhor, eu comecei a achar que era meu mérito. Chegou um dia, ontem mesmo eu falei numa live que eu estava fazendo, chegou um dia que eu falei para minha esposa assim, não vou dirigir igreja mais nada. Eu agora vou para a igreja só os domingos e nos dias especiais. Vou entregar a igreja. Entreguei a igreja. A primeira coisa que aconteceu, roubaram meu carro. Pois a casa pegou fogo. Os móveis que tinha queimou tudo. Para onde eu fui? Para os pés de Jesus chorar. Quem está entendendo? Eu estou falando aqui, irmãos, Paulo está regozijando pelo chamado, ele está regozijando no Senhor. Nós temos que cumprir com o chamado com alegria. Eu tinha um trabalho razoavelmente bom. Aí está tudo bem, estou recebendo. Só que aí me veio a enfermidade. Do nada eu recebi um problema na coluna. Do nada. E Deus já tinha me curado no ano de 2003. Eu entrei na sede mundial. O missionário Davi Miranda estava realizando um culto. Assembleia do Santo. Foi em um dos seriados aí que tem o junho. Maio ou junho. E essa época eu trabalhava muito levantando, abaixando e levantando. E estava com uma dor na coluna. E ele chamou lá algumas pessoas. E eu entrei no meio. Dobrei o meu joelho diante do altar, lá no templo 3. Quando eu levantei, eu esqueci que estava doendo a coluna. Aí ele falou assim, procurador. Quando eu achei, levantei, nada. Eu disse, glória, estou curado para a glória de Deus. Sumiu de 2003 até 2013, estava tudo joinha. Mas eu comecei com prepotência e arrogância, quer saber o que aconteceu? Voltou pior. Tinha dia que minha esposa ia me levar no médico. O carro passava na lombada e eu gritava. Parece que tinha 2 agulhas enfiadas dentro da minha coluna. O médico examinou, fez a tomografia e falou assim, você não pode pegar 5 quilos, porque se você pegar, é perigoso romper com não sei o que da coluna aí. Aí eu fui falar com Deus. Ia para o INSS, era reprovado em perícia, e aquela angústia. Falei, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou voltar a fazer tua obra, como o Senhor sempre falou que tem um chamado na minha vida. Isso é eu e Deus. Resumindo a história, irmãos.
Eu tinha 2 irmãos que estavam fazendo uma parte da minha casa lá. Eu lembro desse dia. Eu levantei pela manhã e eu tinha certeza que eu estava curado, porque Deus tinha falado comigo à noite. Na área embaixo, assim, onde hoje é a garagem, tinha 5 sacos de cimento. Lembro como hoje, cimento Cauê. Cheguei lá, peguei aquele saco de cimento, joguei nas minhas costas, subi a escada. Quando eu joguei lá, meus irmãos olharam para o outro assim e admiraram. Eu estou curado até hoje, para a glória de Deus. Porque quem honra o chamado de Deus, regozija minhas tribulações, Deus está no negócio. Eu falo isso para não olhar, não. Eu falo isso para não levar a sério as coisas de Deus. Lembra que o nome de Jesus te tirou, igreja? Seja grato a Deus por que Ele já fez sem cobrar nada. Hoje eu estou na igreja, eu vejo um monte de pessoas murmurando, ninguém que não quer ser dizimista. Lembra que quando você gastava o teu salário quando você não era crente? Lembra? Lembra onde era que ia o teu dinheiro quando você não era crente? Lembra quando você entrava dentro de casa, você trabalhava o mês inteiro e não tinha comida? E hoje você está na presença de Deus, você tem de tudo. E você ainda não quer honrar Deus como fruto do teu trabalho? Estou pregando Bíblia. Honra o chamado que Deus chamou. Você vai dar ouvido à voz de Deus ou vai ficar dando ouvido à voz do ímpio? O ímpio vai chegar para você e falar para você que você não deve ser dizimista. Você vai acreditar na palavra de Deus ou no ímpio? Eu quero ver quem é que chega para mim e me convence que eu não devo ser dizimista. Quando eu não era dizimista, eu era escravo do capeta. O dízimo, o diabo é claro, irmãos. Eu não quero nem saber, não sei quanto está hoje, mas eu estou vendo que um maço de cigarro hoje aí, ele não esteja custando aí em torno de 6, 7 reais a de cigarro. Eu não sei. Agora você faz uma conta aí, eu vou jogar 6. 12 reais por dia, vezes 30, dá quanto? 12 vezes 30? Quanto? 660? 360, maravilha. 360. Para você poder dar um dízimo de 360, você tem que ganhar 3.600. O dízimo diário é caro ou não é? É ou não é? Não, mas tinha um tal da bebida, tinha um tal de uma saideira que aquela tentação não acabava nunca. É a saideira, essa saideira aí até a hora que o boteco fechava. Estou falando de coisas mínimas. Hoje as pessoas da minha época, as pessoas bebiam e fumavam, era o vício mais notório. Hoje as pessoas estão viciadas em dependência química, irmão. Isso é uma maldição. Mas Jesus Cristo se manifestou para desfazer a obra do diabo. E a igreja tem autoridade para repreender isso. A igreja está gerada em Cristo. Vamos tomar o nosso lugar, não meio da sociedade, para nós transformar ela, meus irmãos. Vamos entender o chamado de Deus na nossa vida. Deus nos libertou para nós trabalhar. Eu hoje não vou falar de recompensa, não, porque tem pessoas que pensam que vai ser salvo por obras. É errado isso, não é ou não é? Alguém aqui é salvo porque fez coisa boa? É errado. Porque a salvação é de graça. É pela graça. Mas tem os que pensam que agora que aceitou Jesus, não precisa fazer mais nada. É errado também. Vocês sabiam disso? Não, é porque Deus me chamou só para me sentar no banco. Não existe essa palavra na igreja, na Bíblia. Todos que Jesus Cristo salvou, Ele salvou com propósito. Para se tornar uma igreja viva, que glorifica o nome dEle e que trabalha com prol do reino. Vamos trabalhar com o reino, vamos? O que é trabalhar, querido? Trabalhar é nós estar envolvido na obra de Deus. Trabalhar em prol da obra de Deus. Você vê na igreja, passa pessoas, entra pessoas, sai pessoas. Por quê? As pessoas não entendem o que é o Evangelho. A pessoa vem para a igreja em busca de receber algo. Não recebeu, ela pula para a igreja. Parece que a bênção está na placa da igreja. A bênção está quando nós obedecemos a palavra de Deus, entendemos e colocamos em prática. Aleluia. Eu fui chamado desse ministério. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito. Eu estou aqui há cerca de 23 anos. 22 anos, vai fazer 23. E eu sei que Deus tem um mistério. Deus tem um propósito, não mistério. Deus tem um propósito. E esse propósito vai se cumprir.
Quem sabia, ele está se cumprindo. Então nós temos que entender qual é a vocação, qual é o chamado, qual é o propósito. Para que Deus nos chamou? Deus nos chamou com um propósito. E quer saber qual é o propósito que Deus tem com todos nós? Que nós venhamos frutificar. O que Deus chamou para Adão? Primeiramente, Deus chamou para Adão assim, ó, frutificar e multiplicar. Deus nos chamou com esse propósito, queridos. Nós temos que frutificar, nós temos que multiplicar. A igreja tem que trabalhar espiritualmente falando. Acabou, glória a Deus em alcance. O que é que Jesus falou assim? Ó, o meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Você está pensando que Deus agora não está trabalhando? Deus está trabalhando. Para o nome dele ser glorificado. Deus está trabalhando ao nosso favor. E quem está em Cristo também trabalha. Sabe por quê? Porque quem tem o DNA do Pai é trabalhador também. Ele está trabalhando em prol dele para ganhar almas. Para o nome do Senhor ser glorificado. Vamos nos regozijar em meio a essas tribulações que nós estamos enfrentando? Vamos? Eu vou fechar por aqui. Já falei muito. O que é a igreja? Já falei. A igreja precisa entender o seu papel na sociedade. Temos um papel na sociedade ou não temos? Temos ou não temos? A igreja só é igreja quando ela está atuante. A igreja dos anos 90 era uma igreja, eu duvido, se eu perguntar aqui tem irmã Aparecida que eu sei dessa, irmã Aparecida. A igreja dos anos 90, ela evangelizava as praças, não evangelizava. Estava na rua, não estava. Como que era a igreja dos anos 90? Ela era vazia assim ou ela era cheia? Era cheia ou não era? Se a igreja for para a rua, se a igreja estiver atuante lá fora, aqui vai lotar de pecadores querendo aceitar Jesus. Agora, quando nós recuamos e ficamos sem trabalhar, não tem recompensa, não tem resultado. Quem vai trazer pessoas aqui para dentro é nós. Não fique pensando que quem vai trazer a pessoa aqui para dentro é o mundo. Não, quem vai trazer é nós, crentes. Nós temos que trabalhar em prol do reino. E esse trabalho pode ser colocado em prática de várias maneiras. Primeiramente, ovelha gera o quê? Ovelha gera? Pastor gera ovelha? Gera. Só que o pastor também é ovelha. Antes dele ser pastor, ele faz parte do rebanho. Então, a igreja tem que gerar novas ovelhas. O batismo está aí. O batismo está aí. Quem sabia disso? Quando vai ser o batismo? Quando? Setembro. Aí eu vou perguntar para a irmã Penha que gritou bem alto ali. Quantas almas você ganhou esse ano, irmão? Quantas almas você ganhou esse ano? É. Não ganhou, não? Você está entendendo, irmão? A irmã Penha falou algo muito sério ali. Ela atrás, nós vamos embora. Então está faltando cuidado. Tá ou não está? Porque a ovelha é um animal que ela precisa de cuidado. Porque senão ela come, sai comendo e vai embora. Precisa o pastor estar conduzindo. Quem sabia disso? Então nós precisamos cuidar dessas que estão chegando. Apacentar elas. Jogar ela no meio do rebanho e aquecer. No meio do rebanho. Porque as pessoas hoje estão muito frias. Estão ou não estão? O ser humano está frio ou não está? Saltar ali. Ah, é normal. Ou teve uma chacina ali. E hoje é normal. Estou cansado com isso. Querido, isso não é normal. Para a igreja não é. É normal para o mundo. A igreja tem que se sensibilizar e orar. Chorar com os que choram e sorrir com os que estão sorrindo. Vamos começar a mudar a história da igreja, meus irmãos? Vamos? Vou falar um negócio para vocês. Eu hoje
Eu hoje estou com 48 ainda, vou fazer 49 daqui uns dias. Só que eu vou falar um negócio para vocês. Eu não quero viver mais nessa terra se não for para pregar o Evangelho. Eu não quero. Se for para mim ficar nessa terra, a não ser fazendo a vontade de Deus. E olha que eu quero fazer a vontade de Deus melhor. Eu sei que eu posso dar mais. Eu tenho que melhorar e trabalhar mais. Se não for para mim trabalhar para o reino, eu não quero, irmãos. Esse mundo não tem nada mais que me alegra. Se tem alguma coisa que te alegra nesse mundo, você toma cuidado, viu? Porque Jesus está às portas. E começa a abandonar hoje. Porque a alegria do crente é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos quer. Você está aqui hoje para você ouvir essa palavra. Guarda ela no teu coração. Você não nasceu por acaso. Você foi gerado em Cristo. E Cristo, Ele habita na igreja. Quando que eu vou descobrir que Cristo, Ele está comigo? Agora vem os sintomas. É assim ou não é? Ou a Bíblia não fala isso? Jesus falou assim: só os que me amam, faz o quê? O que é mandamento? Palavra. Quem ama Jesus, guarda a palavra. Não anda com negócios errados, nem com coisas erradas, nem com atitudes erradas. Pratica. Aí ele diz assim: aquele que me ama, guarda a minha palavra. E meu Pai, olha Jesus falando, e meu Pai o honrará. E viremos para ele e faremos dele morada. A morada de Deus, igreja, a morada de Deus é esse tempo aqui, ó. Deus, Ele habita no nosso espírito. Nós somos templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. A igreja está pintada ou não está? Salão para pintar? Estava todo descascado, todo cheio de mancha, né? O pintor foi lá, passou o rolo, pintou, limpou as paredes. Assim é o templo do Espírito Santo. Nós temos que nos encher dele, que é para ele poder purificar, tirar a sujeira, tirar as manchas, tirar as mágoas. E aí vai estar novinho para receber um azeite novo na nossa vida. Oh, aleluia! Que maravilha! Eu não vou ter tempo. Eu queria entrar dentro desse mistério aqui, mas não está dando certo. Eu vou parar por aqui. Eu queria falar da natureza. Irmãos, você imagina Jesus sendo Deus. Ele esvazia da sua glória e ele se faz homem para poder nos entender e nos dar a oportunidade de vida eterna. Você vê a que ponto chegou Jesus. Olha a que ponto que vai o amor de Deus. Mas agora Jesus, ele quer que todos que creem nele vivam como ele viveu aqui na terra. Ele estava aqui com um propósito de quê? De iniciar uma igreja e que essa igreja crescesse e multiplicasse. Você está entendendo o que eu estou falando? Que tudo tem um propósito? Jesus, ele veio para viver aqui 33 anos, mas ele cumpriu tudo aquilo que estava determinado da parte do Pai. Tudo que era impossível, Jesus fez. E agora ele deu autoridade para a igreja continuar fazendo aquilo que a igreja precisa fazer. Ele disse assim: eis-me dado todo o poder do céu e da. Tem crente que ainda está lá atrás ainda. Tem crente que dá um aval para o diabo. Mano, Satanás é perigoso, irmão. Não quero mais saber do diabo. Meu Jesus tem poder no céu, tem poder na terra. Se eu estou em Cristo Jesus, eu sou nova criatura. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E Satanás está envergonhado. Aleluia! Quando é quem fala mal de mim, não vai perder o tempo, porque eu não tenho tempo para perder. O pastor está falando mal de você, deixa eu falar, querido. A Bíblia diz que bem-aventurados sois quando vos injuriarem e mentirem. Tem que falar mal de mim, agora tem que ser mentira.
Pode falar. Se estão falando e é mentira, bem-aventurados somos nós. Você vai ficar dando importância para isso? Se falaram mal do nosso mestre querido, o nosso mestre querido, ele chegou e começou a curar, falar assim: essa cura aí é pelo poder que Deus é bom. Aí ele continua curando e libertando. Começaram a olhar para ele e falar assim: eu quero os religiosos, eles querem tomar o nosso lugar, vamos matar ele. Você acha que ele falou assim, ó, que se perseguiram ele, perseguirão nós também. A Bíblia está se cumprindo em nós. Você está padecendo perseguição, como Paulo falou aqui, regozija e alegra e cumpre com o teu ministério. Estou indo para a igreja, você não tem o que fazer não? Fala, tenho, mas hoje eu tenho algo melhor para fazer, porque eu vou adorar o meu Senhor, que é quem eu tenho na minha vida. Aleluia! Irmãos, vamos mudar a igreja de Alcântara, vamos? Eu preciso de vocês, sozinho eu não consigo. Quem quer mudar a igreja de Alcântara? Quem quer ver essa igreja diferente? O que eu estou falando de mudar, irmãos, é conversão de alma. Vamos cada um fazer o que nós podemos fazer? Vamos. Vamos nos encarregar na quinta-feira que vem, cada um de nós fazer uma pessoa diferente. Ah, pastor, é difícil. Faz a tua parte. Que o impossível, o Espírito Santo de Deus convence. Tira um dia dessa semana e faz um jejum em favor das almas. Fala, Jesus, eu vou convidar uma pessoa e Deus vai te dar na mente quem você vai chamar. Talvez é a vizinha que você não conversa com ela. Deus vai dar uma oportunidade para você dar um bom dia e vai até se abraçar. Você dizer que eu tenho um convite especial para fazer na tua vida, para lançar para a tua vida. Qual é? Vamos na igreja comigo quinta-feira? Quem tem essa fé? Nem todos têm essa fé. É trabalhar no reino. Você convida essa pessoa, talvez seja o teu parente. Convida ele. Chama ele. Irmão, se nós começarmos a fazer isso, jejuar ao menos uma vez por semana, para que Jesus venha salvar as almas, essa igreja, e nós temos que, irmãos, trabalhar. Trabalhar como? A tempo. Você pode ver, hoje aqui só tem crente. Culto de doutrina, culto de ensinamento, está cheio de crente, não está? Tem alguém aqui que não é crente? Quem não é crente aqui? Ó. Todos são crentes. No dia que chegar uma pessoa que ela não é crente, nós não vamos incomodar ela, nós vamos orar por ela. Amém? Ela aceitou Jesus, nós vamos continuar cuidando dela, mas não é cuidando dela, dizendo para ela que ela tem que fazer, não, querido. As pessoas têm opinião própria, nós temos que orar por essa pessoa e deixar essa pessoa se decidir. Quem está entendendo? Eu sou da seguinte maneira: ó, se eu entrar dentro de uma loja, eu vou comprar alguma coisa. Se a pessoa me tratar mal, eu vou embora. Se for muito meloso também, eu vou embora. Então a pessoa tem que ser aquela pessoa atenta. O obreiro tem que ser aquele obreiro atento. Pensando em tudo que domina, hein? O obreiro está lá na porta, a pessoa entrou, você viu, a pessoa sentou, levantou, procurou alguma coisa, você já tem que estar perto dele. Pai do Senhor Jesus, você deseja alguma coisa? Não. Eu queria saber onde era o banheiro. Me acompanhe, vem até próximo, é aqui. Aí você volta para o seu local que você está e você fica de olho. A igreja, irmãos, é um local que as pessoas, eles querem vir à igreja para receber algo de Deus. Agora, se a pessoa chega na igreja, ela é mal recebida, mal recepcionada, ela vai embora. Quem sabia? A pessoa nós entrar na casa de uma pessoa, e quando nós entramos na casa da pessoa, a pessoa que larga lá sentada e some. Quando me procurar, eu estou em casa. É assim ou não é? Irmão, nós temos que ter essa inteligência. Cristo tem raciocínio. Cristo é um ser dotado de inteligência. E a nossa inteligência não é a terrena, é a do céu. Você já viu como que é os vendedores na porta da loja? Quem já viu? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Ó, que maravilha. Aí o vendedor, você procura o vendedor, você diz assim: eu quero comprar
O que está na moda hoje? Eu quero comprar um Wi-Fi. Não é isso? Quando chega lá, ele diz assim, ó, tem essa aqui, ó, tem essa, mas essa é melhor, você vai levar essa daqui. A pessoa chegou na igreja, você vai receber a pessoa e você, com um sorriso no rosto, vai atender bem. Quando a pessoa te pedir uma direção, você vai dizer, minha filha, aqui não é outro lugar senão a casa do Pai, e é aqui que você vai ficar, você vai batizar e eu vou cuidar de você. Tem uma igreja que te ama, essa igreja é uma bênção. Mas vem cá, pastor, vem aqui. Agora você imagina uma pessoa que ela já vem toda machucada lá de fora. Aí quando ela entra pela porta da igreja, ela vê 2 obreiros conversando. O que essa pessoa vai dizer? Nem organização tem. Está entendendo o mistério, irmão? Por que eu falo sempre para vocês? Irmãos, não conversa na hora do culto, pelo amor de Deus. Porque isso manda os crentes embora também. Mas aí nós temos desculpa. Sempre nós temos um gatilho para tentar justificar. Minha igreja está vazia porque tem as igrejas de porta larga. Não, querido, quer saber o que é? É porque lá tem organização, lá tem recepção, lá tem oração e lá tem cuidado. As pessoas lá trabalham, têm responsabilidade. Me chamar. Essa igreja aqui, do jeito que ela é uma igreja que foi ensinada na oração, no jejum, na palavra, se a igreja começar a se frutificar, a trabalhar, ninguém segura a igreja, Deus é bom. Ninguém segura, porque Deus vai continuar salvando as almas. E Deus vai usar você. A Bíblia diz que aquele que ganha alma, ele é o quê? Quem é sábio aqui? Quem quer se tornar sábio? Fica de pé, vamos fazer uma oração. Pede sabedoria a Deus. Fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Sai no seguinte, eu vou chamar todos aqui na frente que quer fazer essa